Glória a Deus, a graça e a paz, igreja. Desde já eu quero agradecer a rica oportunidade de estar aqui. Oi, ou melhor, tem que colar, né? Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua palavra é fiel. Vamos orar em nome de Jesus pela palavra. Pai, em nome de Jesus, te rendo graças pela oportunidade de estar aqui ministrando outra vez mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é como uma semente, ela vai, Pai, e prospera, Senhor, em nome de Jesus, para o qual foi liberado. Obrigado, Jesus, porque tu é bom e continua sendo bom. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos sentados à direita do Pai, nas mansões celestiais em Cristo. Obrigado, Senhor, porque já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos como árvore plantada junto a ribeiro da água, que no devido tempo dá fruto, e cuja folhagem não murcha, porque tudo quanto fazemos somos bem-sucedidos e prosperaremos. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, em nome de Jesus. Amém. Você está aqui? Deus vai falar com você hoje. Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: você é amado do Pai, mas eu sou o filho preferido dele. Eu queria falar um pouco sobre intercessão. É tão interessante que, dos últimos tempos, Deus tem levantado as mulheres no ministério como uma voz tremenda. É tão interessante, irmão, que quando só em nós ser mulher, já somos mais do que mulheres de fé, porque passamos por muitas situações e continuamos. Passamos muitas lutas, mas sempre perseveramos. E glória a Deus, porque Deus também usa a mulher. A Bíblia diz que no livro de Esté que Deus tem levantado Esté para um tempo. É tanto que a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, o tio de Esté, aparece para ela e diz: foi para um tempo como este que o Senhor te escolheu. Sabe, eu creio que Deus levantou a mim e você para um tempo como esse. Sabe, Deus colocou dentro de mim e de você a palavra e o Espírito para que nós fizéssemos como a Bíblia diz em Ezequiel 37, profetiza. Não é aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu quero ver. Isso é o que Deus fez em Gênesis 1. Ele não queria falar o que ele já estava vendo, ele queria chamar à existência aquilo que ele já queria ver. E sabe, as mulheres, aonde eu passo, sempre nas reuniões de oração, sempre, a maior quantidade de pessoas que estão é a mulher. Porque a mulher entendeu que, irmão, somente uma coisa, eu sei que a palavra é Deus falando conosco, mas quando eu oro, é eu falando com o Pai. Então a mulher entendeu esse lugar dela, que não é somente dela, é somente de todos os crentes. Mas a mulher parece que tem acesso a esse lugar em Deus. E isso é impressionante. Eu queria começar em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu queria falar sobre intercessão. Por esses dias eu terminei relendo um livro do Kenneth Hagin, chamado A Arte da Intercessão. E intercessão é se pôr na brecha, como um sacerdote. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai dizer, ele tem uma expressão de que ele diz que gera os filhos espirituais como dores de parto. E sabe, irmão, a Bíblia diz que a oração é exatamente isso. É você estar gerando no espírito aquilo que você quer ver com seus olhos naturais. Então, tudo começa por fé. Você está disponível para dar glória a Deus e aleluia, viu? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Porque entre eles um homem que... Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Versículo 31. Porque, por isso, eu derramei
e sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor, e os consumis e fiz cair sobre ele a cabeça e o castigo, e do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Mas no versículo 30, que é a palavra-chave que diz, eu busquei alguém que se colocasse na brecha. Sabe, irmão, você sabia que se colocar na brecha é estar orando como um sumo sacerdote? A Bíblia diz que eu e você somos um sumo sacerdote. A Bíblia diz na antiga aliança que somente um sacerdote tinha direito a entrar no Santo dos Santos. E somente ele, uma vez ao ano, levava as orações. Mas você sabia que hoje a Bíblia diz que o véu foi partido do alto a baixo e agora Cristo é o mediador da nova aliança? Então, eu e você estamos como sacerdote. Tem algumas pessoas que dizem, vamos, quando começa a orar, diz assim, vamos entrar agora na presença do Pai. Não, irmã, a Bíblia diz que eu e você já estamos. Porque se Cristo está dentro de mim e de você, nós nunca vai sair da presença de Deus. Você está entendendo? Sabe, muitas das vezes, Deus tem tentado e vem até nós, muitas vezes 3 da manhã, 4 da manhã, 2 da manhã, nas madrugadas. Muitas vezes o Espírito nos convida. Ele faz um convite para chamar eu e você para fazer exatamente isso que Ezequiel está dizendo, se pôr na brecha. Sabe, irmão, a Bíblia diz que Deus estava buscando alguém. Sabe, eu e você somos de verdade construído e separado para Deus para viver um estilo de vida de fé e de oração. As coisas para ser rompida na nossa vida, irmão, muitas vezes é necessário a gente crer no seu coração e confessar com a boca. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10. Ele diz, olha, a fé está em ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Mas tem coisas... Eu não sei se você se lembra de quando o apóstolo Alexandre veio pregar lá na igreja Redenção Vida. Ele diz, olha, irmão, estive orando por esse tempo enquanto eu vinha para cá e eu construí esse momento de estar aqui hoje em oração. Ou seja, ele estava gerando no espírito aquilo que ele ia viver. Sabe, muitas vezes a gente é convidado para chegar em um certo ambiente e ministrar a palavra. Mas você sabia que antes de você ir é bom você construir aquilo no espírito. Por mais que leve um tempo de 7 dias para aquilo acontecer, é bom você colocar-se na brecha, é bom você começar a construir aquilo em oração. Porque por mais que você não acredite em algumas situações, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o diabo ele é real. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não sinta ele, por mais que ele não te toque, mas ele é real. E tem algumas vezes, quando estamos muito desatentos ou despercebidos, Deus fará nós ter certas experiências para nós ter uma certa consciência de que o diabo, ele é real. Você está aqui? Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim. Ele vai falar sobre a oração, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança, súplica e por todos os santos. Ele diz, olha, com toda a oração, a gente aprende aqui que é com todo tipo de oração. Eu vou já falar sobre os tipos de oração. Ele diz assim, e vigiando. Sabe, irmão, quando eu leio a Antiga Aliança, tem algumas expressões que o profeta Isaías, ele vai dizer que nós é como atalaia. E sabe, o atalaia é aquele que está sempre atento, o atalaia é aquele que está sempre orando, o atalaia é aquele que está sempre atento àquilo que está para acontecer. A pessoa que vive em um estilo de vida de fé, de oração em Deus, ela sempre está ligada para aquilo que Deus vai fazer. Porque, irmão, não é que Deus chega atrasado, Deus chega antes das coisas acontecer. Mas muitas vezes, quando eu estou desconectado ou estou despercebido, as coisas acontecem antes da mensagem de Deus chegar. Quando eu não dou acesso, quando eu não me ponho na brecha, quando eu não abro acesso para o Espírito Santo de Deus comunicar comigo, algumas coisas acontecem e a gente passa despercebido. É como se você fosse retalhado. E sabe, irmão, isso é muito ruim.
A Bíblia diz que o dia do Senhor será como um ladrão na noite. E quando algumas coisas acontecem na nossa vida, é como se a gente tomasse um susto. Como se dissesse assim, por que o Senhor não me avisou? O negócio não é porque o Senhor não me avisou, mas o Senhor sempre tentou avisar de alguma forma. Eu vi alguns pregadores pregar uma coisa tão interessante que ele dizia assim, um homem estava se afogando. E aí ele ora a Deus e diz assim, Deus, eu preciso ver a tua face, eu preciso da tua ajuda. E o Senhor manda um navio para ajudar aquele homem. Ele disse que não queria um navio e manda um helicóptero e ele não queria o helicóptero. E de repente aquele homem morre e chega no céu. Aí ele diz assim para Deus, eu estava te esperando e o Senhor não foi, por quê? Ele disse, eu te mandei um navio, eu te mandei um helicóptero, você que não quis ser salvo. Sabe, muitas vezes não é o transmissor que está com problemas, mas é aquele que recebe a mensagem. Deus sempre está, irmão, Deus sempre quer falar. Você sabia que Deus, irmão, Ele ama conversar? Mas o negócio é, será que eu estou disponível? Será que eu estou na brecha para ouvir o que Deus quer falar para mim? Esses dias eu estava ali com as irmãs, onde tem uma célula de oração, e eu tive a oportunidade de ministrar, e eu disse assim, irmão, o problema não é que eu esteja orando ou pedindo algo a Deus, o problema é que eu sempre quero as mãos de Deus. O problema das pessoas é que elas sempre estão pedindo, fazendo a oração de petição a Deus, Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo. Mas, seu irmão, se você parar para pensar, será que você já orou alguma vez dizendo assim, Senhor, o que tu queres de mim? Sabe, algumas mulheres têm impactado a vida de outras, mas uma das mulheres que mais impactou a minha vida, continua impactando, é a Joyce Meyer. Quando eu nasci de novo e que eu vi o testemunho dessa mulher e que eu recebi um livro, O Campo de Batalha da Mente, irmão, todos os dias, acordava de 5 horas, botava uma pregação, acordava de 5 horas, botava uma pregação, acordava, parecia um ritual durante 5 anos. Sabe, irmão, 5 anos não são 5 dias. Sabe o que é você viver com Deus sem romper os processos? Você vai vivendo e quanto mais você busca a presença de Deus, mais as coisas vai arrochando. Sabe por quê? Deus quer ver até o quanto você suporta. Você sabe um elástico quando ele é novinho, que você vai puxando e puxando e puxando? Irmão, Deus faz isso com a fé que Ele deu para nós. Porque se Deus deu a fé que é para nós usar, então Ele vai começar a fazer com que aquilo comece a se esticar. Porque as lutas que nós já vencemos uma vez, as próximas serão maiores. A Bíblia vai dizer, olha, quando uma porta de oportunidade se abre, novos adversários se levantam. É que nem um videogame, uma nova fase, um novo adversário. Irmão, todas as vezes que você cresce espiritualmente em Deus, novos adversários virão sobre a nossa vida. Isaías 43, versículo 25, eu coloquei na versão NVI, que eu vi que ficou muito boa, e diz assim a palavra do Senhor, sou eu, diz o Senhor, sou eu mesmo aquele quem apaga as suas transgressões e por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Versículo 26, relembra-me o passado para mim, vamos discutir a sua causa e apresente o argumento para que possa provar a sua inocência. Sabe, irmão, Deus, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as vezes quando eu estou orando e quando eu vou interceder por alguém, eu sempre oro Isaías 43, porque ele diz assim, na minha versão, na versão Almeida Atualizada, ele diz assim, o Senhor diz assim, desperta a minha memória e entramos juntos em juízo. Ou seja, Ele chama você e diz assim, fala agora qual é a causa. Fala para mim qual é a causa que você está entrando em juízo. Deus, irmão, Ele sempre está preocupado com o que você vai orar, com o que você vai colocar diante dEle quando você está em oração. Os tipos de orações, a primeira é a oração da fé. Tiago capítulo 5, versículo 15, diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, se houver cometido os pecados, serão-lhe perdoados. A oração de consagração, Lucas capítulo 22, versículo 42, diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, se não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. A oração de entrega, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Agora eu queria parar aqui. A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, você já viu que o passarinho não anda preocupado com o que ele vai comer? Ele não está preocupado, irmão, com o que ele vai comer. A Bíblia diz que ele nem planta e nem colhe, mas todos os dias ele come. Aí o apóstolo Pedro, ele escreve assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmão, no momento que eu deixo de crer que Deus vai prover na minha vida, eu estou dizendo de certa forma indiretamente para Ele que eu não confio nele. Quando você não crê que Deus vai prover, de forma indireta você está dizendo assim, eu não creio. Porque, irmão, se Jesus faz a comparação com os pássaros, ele diz assim, será que nós não temos mais fé para crer que Deus vai prover na minha vida e na sua vida? É por isso, irmão, que Deus algumas vezes, como diz alguns irmãos na fé tradicionais, ele diz assim, Deus vai te pôr na prova. E por mais que Deus ponha a mim e a você na prova, é para ver se nós crescemos em oração, é para ver se nós aprendemos a buscar a face de Deus, é para ver se nós aprendemos a se consagrar. Sabe, por esses dias eu lendo o livro do Kenneth Hagin, o Senhor falava para mim, ó, tem que reler o livro dele de novo. Porque não é o quanto a gente acha que sabe, mas é o quanto a gente vive, é o quanto a gente põe em prática diante de Deus. Irmão, a carne nunca vai querer orar. Mas eu coloquei algo e um estilo de vida diante de Deus, do qual fizesse eu andar sem carregar fardo algum, porque a Bíblia diz que Ele é quem carrega o nosso fardo. Então eu coloquei diante de Deus um estilo de vida da qual suportasse e continuar caminhando. Já vi gente correr demais e vi cansar no meio do caminho. Mas Deus vai te colocar de uma forma da qual você possa andar diante dele em graça. No inglês, na passada da graça significa pace grace, que significa andar na graça. Ou seja, Deus vai te dando graça a cada dia conforme você vai caminhando. Mas sabe, irmão, Deus sempre requer de nós algo. Deus sempre ama quando nós estamos em intimidade com Ele. Irmão, é muito bom. Eu amo quando eu vejo os dons de Deus fluindo. Mas um dos dons de Deus que eu amo mais é quando eu começo a fluir em discernimento de espírito. Porque eu sei que é Deus falando dentro de mim, revelando as coisas para mim. Sabe, eu vejo tantas coisas. Eu amo ver as pessoas que se movem nos dons, que tem um chamado como John Wesley, bem avivado. Porque isso faz me impulsionar a querer mais de Deus, a querer ter fome de Deus. Você já orou para ter fome de Deus? Tem umas coisas que eu oro para Deus que se eu te contar você vai ficar assustado, então é melhor não contar. Número 4, a oração de adoração. Lucas capítulo 24, versículo 52, diz assim, então eles, adorando, e voltaram-se para Jesus, tomados de grande júbilo. Versículo 53, estando sempre no templo, louvando a Deus. A oração de adoração. Uma das armas mais tremendas da nossa vida é a adoração. É quando você verdadeiramente começa a adorar a Deus. A Bíblia diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 20, ele diz assim, nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, e o lugar em que se deve adorar. Versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu amo isso quando a Bíblia diz, Deus procura. Sabe, irmão, quando a Bíblia diz assim, Deus procura, é porque Deus sabe que não são todos que estão como Ele quer. Quando eu nasci de novo, irmão, eu decidi no meu coração viver verdadeiramente para Deus. Se você me perguntar, é fácil? Não, irmão, não é não. Mas eu aprendi a deixar o Espírito de Deus fazer aquilo que eu não posso fazer.
Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Mas aquilo que eu sei que é de Deus, eu deixo que Deus faça. Sabe, irmão, aprendi uma coisa que com armas naturais, lutas naturais. Lutas espirituais, armas espirituais. Eu não quero, irmão, sabe, correr uma maratona na força do meu braço. Mas eu quero viver um estilo de vida diante de Deus, do qual faça eu andar embaixo de uma graça. E sabe, irmão, quando você está embaixo de uma graça, não existe peso, não existe sacrifício. Sabe por quê? Porque você sabe que ali é o seu lugar. Você está aqui. Ele diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Se ele diz em espírito e em verdade, é porque tem uns que não é em verdade. Muitas vezes, irmão, a gente vê tantas pessoas fazendo tantas coisas, mas sabia, deixa eu te dizer uma coisa também, Deus ama a simplicidade das coisas. O apóstolo Paulo diz uma coisa que ele diz assim, olha, não saia da simplicidade do evangelho. Às vezes você pode achar e olhar para aqueles que já estão na mídia e dizer assim, olha, eu não sou como fulano, eu não falo como fulano, mas deixa eu te dizer, Deus ama você do jeito que você é. Deus te fez, irmão, individual e não tem outra pessoa que venha cumprir o propósito do qual Deus te chamou. Então Ele ama o seu jeito, do jeito que você é. A oração da concordância. Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim, em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 19, em verdade, também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, e lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Versículo 20, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus diz, olha, onde estiver 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. Irmão, todas as vezes que você estiver orando, o diabo sempre vai trazer na minha mente, você não está vendo as suas circunstâncias, não? Não vai acontecer nada. Irmão, o diabo já é um inimigo vencido, amém? Então você tem que entender que tudo que sai da sua boca vai prosperar. Você não precisa orar com dúvida, você precisa orar crendo o que já aconteceu. Sabe, eu moro num lugar onde as circunstâncias diziam para mim o tempo todo, você não vai mudar, você não vai mudar, você não está vendo não? O diabo todos os dias mostrava para mim a minha realidade. E eu ouvia o meu pai pregando sobre fé. Eu dizia assim, menino, eu tenho que aprender isso, eu tenho que botar isso isso me incomodava. Porque sabe, irmão, o que é você ouvir sobre fé e quando você escuta uma palavra que ela fica ali impactando, sabe quando você volta para a sua realidade? Sabe quando o culto de domingo acaba e a igreja começa, irmão, na segunda-feira? A igreja começa na segunda-feira. E sabe, o diabo dizia para mim de segunda a sexta, você está vendo sua realidade? E eu continuava orando, eu continuava crendo, eu continuava dizendo, Deus, eu só lia gente que já tinha morrido, gente que Deus colocou embaixo de uma unção tremenda, e eu sempre vi esses caras fazendo as mesmas coisas, disciplinas espirituais, orando em línguas, orando com línguas naturais, estando em linha com a palavra, praticando em jejum, lendo a Bíblia e passando tempo com Deus. Sabe, irmão, uma das coisas que mais cresceu rápido no meu espírito foi a fé, porque eu gastei muito tempo lendo a palavra até hoje. E sabe, aquilo que você mais faz é aquilo que você vai continuar fazendo. Aquilo que você menos faz, você nunca mais vai fazer. Porque no início o labor se torna uma coisa muito difícil. Porque é muito ruim você continuar lendo e lendo por horas. Irmão, você acordava 5 horas da manhã e continuava lendo e lendo e lendo e lendo até 8 horas. Aí eu parava, fazia o café da manhã e voltava e continuava lendo e lendo. Aí parava, fazia o almoço e voltava e continuava lendo e lendo. Eu só fazia isso durante 5 anos. E eu comecei a andar em fé e eu vi Deus honrar a fé que eu tinha. Sabe, irmão, quando você usa a fé que Deus te deu e você começa a ver as coisas se concretizando, você começa a crescer no seu espírito.
Você começa a entender que você é possível. Que Deus te chamou para coisas grandiosas. Enquanto a gente continua orando e quando você ainda não vê, isso é muito ruim, mas quando você começa a ver, se concretizar aquilo que você está orando, aquilo que você está liberando, quando você anda em fé, Deus se agrada, irmão. A Bíblia diz que Deus ama quem anda em fé. Porque você entendeu como é que Deus funciona. Você está aqui? Número 6 fala sobre a oração em línguas. Irmão, você é bilíngue. Se você é batizado com o Espírito Santo, você é bilíngue. Você fala português, você fala línguas dos céus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Enquanto você chega lá, eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu. Esses dias eu estava conversando com meu avô. E ele é de uma igreja aí X, que eu não vou dizer o nome. E ele chegou para mim e disse assim: olha, eu fui em um lugar ali, eu vi umas pessoas caindo. Na sua igreja não tem isso não, né? Eu disse, depende. Ele disse, por que depende? Ele disse, na minha igreja não tem isso não. Aí ele disse, por que na sua depende? Eu digo, depende. Se o Espírito Santo descer e mover uma unção, todo mundo vai cair embaixo da unção. Ele disse, não, na minha igreja não tem isso não. E na sua lá, falar língua lá estranha? Eu digo, fala também. Ele, nossa, ele é estranho. Eu digo, é estranho mesmo. Sabe, irmão, tem coisas que eu aprendi que você só vai ter de Deus aquilo que você estiver disposto para buscar em Deus. Ezequiel capítulo 47, o Senhor mostra ao profeta a quantidade da profundidade das coisas em Deus. Ele vai falando o nível de águas, onde é que as águas estão batendo. E sabe, irmão, quanto mais você cava em Deus, mais você se aprofunda para dentro de Deus. Você chegou lá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Olha só, no versículo 14 ele faz uma pergunta. No versículo 15 ele faz uma pergunta. Que farei, pois? Ele diz, ora no espírito e também na mente. Sabe, irmão, eu aprendi uma coisa. Eu não sei como é que você funciona, mas eu sei como é que eu funciono quando eu estou orando em línguas. Eu aprendi algo que para mim funciona. Eu não sei se para você funciona. Mas quando eu estou orando em línguas e eu estou me enchendo da presença de Deus, e quando eu percebo que as águas do Espírito estão mudando, é nesse momento, irmão, que eu mudo das línguas para a língua normal e eu começo a declarar aquilo que eu quero. Porque eu percebo que o Espírito se abriu e está disponível naquele momento para um romper. Eu não sei como é que funciona para você, mas para mim funciona desse jeito. Eu começo em oração normal, depois eu entro para as línguas, de repente eu percebo que as línguas, algo mudou dentro de mim e é nesse momento que eu troco. E eu começo a declarar, obrigado, Pai, porque eu tenho isso, obrigado porque eu tenho aquilo. E sabe, irmão, quando eu começo a declarar essas coisas, passa poucos tempos, eu começo a ver aquilo que eu estou declarando. Porque eu percebi que a atmosfera mudou. Às vezes não sinto, mas continuo declarando. Mas tem tempos que quando eu estou orando, parece que é algo rápido. E sabe, quanto mais você está orando em língua, mais você vai perceber. O Kenneth Hagin, quem lê os livros dele há muito tempo, vai perceber que ele diz assim, treine o seu espírito. Ele vai dizer, olha, treine o seu espírito para perceber aquilo que Deus está fazendo. Judas, versículo 20, que não tem capítulo, ele diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele diz, olha, se você orar em línguas, você edifica o seu espírito, você edifica a fé que está dentro de você. Então, irmão, orar em línguas é necessário. Tem lutas que eu venci porque eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi muito engraçado, porque eu aceitei Jesus num dia, e no mesmo dia eu fui para a casa da minha avó, e lá tinha um grupo de célula, quando ela morava aqui em Filipe Camarão. E o meu tio Eduardo, ele dizia assim para mim, ele é um profeta, você sabe como é o profeta, né? O profeta gosta de coisas de poder.
E eu muito empolgada do novo nascimento, aquele primeiro amor do qual Paulo diz a carta aos Efésios, nunca abandone o seu primeiro amor. E ele diz, você sabe o que é orar em línguas? Eu digo, não, como é isso? Aí ele falou e começou a orar em línguas para mim. Ele disse, você quer ser batizado? Quero. Você vai ser batizado? Vou. E a gente começamos a orar e aquilo começou a acontecer. E sabe, irmão, foi tão engraçado porque veio outro tio meu e colocou as mãos em cima de mim. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque quando as coisas não são de Deus, irmão, não acontece nada. Mas quando meu tio veio e colocou a mão em cima de mim, irmão, na hora, eu liguei de um jeito que parecia que eu não ia mais parar. A célula terminou e eu ainda estava falando, parece que eu não estava conseguindo mais desligar aquilo. E eu cheguei no culto, eu fiquei pensando naquilo, eu disse para o meu pai, eu fui batizado em línguas. E eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a jejuar demais, porque eu acreditava que quanto mais eu jejuasse, mais eu ia falar em línguas. Mas glória a Deus, porque a luz chegou. Irmão, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Tem alguns irmãos que dizem assim, porque não te regam, cara, você tirou a bagunça que tinha aqui dentro. Glória a Deus. A última oração é a oração de intercessão. É onde a gente começou. Mas eu coloquei também aqui Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim, acheguemos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos a misericórdia e achamos graça para um socorro sem ocasião oportuna. Hebreus capítulo 5, versículo do 1 ao 3 diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto aos dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Glória a Deus. Eu prometo que eu estou caminhando para o fim, meu irmão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figuradas do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que compadecer agora por nós diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus? Quem morreu antes ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também que intercede por nós. Para finalizar, Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz assim, ora, essencial das coisas que temos dito é que se possuímos tal sumo sacerdote, de que se assentou à destra do trono na majestade nos céus, na majestade nos céus. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo, o justo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 2 diz assim, antes de tudo, pois, exorto-os do que use práticas de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Timóteo, ele diz, olha, quando você começar a orar, ore pela sua nação. Ore por toda a pessoa investida de autoridade. Glória a Deus. Você está aqui? Eu quero encerrar. Acho que lá em Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu queria terminar com Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, nada lhe impropera, e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não suponha esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, somente até aqui. Irmão, a Bíblia diz que aquele que necessita de sabedoria, peça. Até para orar, a gente precisa de sabedoria. Para saber o que orar, o que pedir a Deus, o que colocar de Deus, o que o Senhor quer que a gente interceda, qual é a causa do que o Senhor se põe na brecha. Muitas e outras vezes, Deus me acordava para orar pelo meu pai, Deus acordava para orar pela minha tia, Deus acordava para orar pelo meu irmão. E sabe, quando você é convidado pelo Espírito Santo, não rejeite, porque existe uma causa naquele momento. Joyce Meyer diz uma coisa interessante, ela diz, quando Deus libera uma palavra, quando Deus fala algo, faça na hora, existe uma unção disponível naquele momento e naquela hora. Eu agradeço, uma rica oportunidade, em nome de Jesus.